Após impasse, Congresso instala comissões para analisar medidas provisórias do governo Lula. E você vai ver também. Inflação oficial do Brasil subiu 0,71% em março, puxada pela alta da gasolina no mês. FMI reduz previsão de crescimento para o Brasil em menos de 1%, projeção abaixo da média mundial. Após exercício da China cercar Taiwan, Estados Unidos e Filipinas fazem maior manobra militar em 30 anos na região. Semana de Leitura em São Paulo promove atividades de incentivo para crianças e adolescentes. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. E você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, o governo federal quer unir estados e municípios para zerar a entrada do programa Minha Casa Minha Vida. A declaração foi feita hoje durante evento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. O ministro das Cidades, Jader Filho, falou que muitas famílias têm condições de pagar as parcelas do financiamento que são menores do que o que elas já pagam de aluguel. De acordo com Jader, o trato com as prefeituras e os estados será para aumentar o subsídio e assim dar a entrada através de parcerias, ao invés de dar oportunidades só de entrar no Minha Casa Minha Vida tradicional. O governo estuda ainda aumentar o número de parcelas para diluir o pagamento e também expandir o subsídio do FGTS, principalmente para famílias com renda de até R$ 2.640, que são beneficiários da faixa 1. Com relação às regiões, as maiores dificuldades estão no Norte e Nordeste por um problema de mercado. O Congresso Nacional começou a instalar na tarde de hoje as primeiras comissões para avaliar medidas provisórias do governo Lula. O impasse entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre o rito das MPs, paralisou a análise dos textos e, diante da divergência, o acordo firmado com o Planalto foi de instalar 3 comissões mistas para analisar temas mais urgentes e, entre eles, a MP, que estabeleceu novos pagamentos para o Bolsa Família, e a que reestruturou o programa Minha Casa Minha Vida. E o presidente Lula embarcou na manhã de hoje para a viagem à China com sua comitiva com 40 autoridades. No país asiático, o petista participará da posse de Dilma Rousseff no Banco do BRICS e de reunião com o presidente Xi Jinping. A estimativa é que a missão da delegação brasileira na China vai contribuir com o avanço do comércio bilateral. A intenção é favorecer a relação entre o agronegócio do Brasil e o país asiático, de modo que a parceria com a China seja fortalecida no fornecimento de insumos, equipamentos e tecnologias. O país asiático é, há quase 10 anos, o principal destino das exportações do agronegócio brasileiro. Em 2022, teve participação de 31,9% no valor das vendas ao comércio externo, totalizando mais de 50 bilhões de dólares. A comitiva do Ministério da Agricultura e Pecuária, que voltou da China em 29 de março, fez um balanço positivo da viagem, desde o reforço da qualidade da carne bovina brasileira, com a confirmação do caso isolado e atípico de vaca louca em um animal no Pará. Outro destaque foi a oportunidade para mais produtos serem comercializados com a China, como algodão, milho, uva e gergelim. A expectativa agora é que o presidente Lula assine pelo menos 4 acordos do agronegócio, incluindo uma certificação digital para diminuir a burocracia a exportadores brasileiros e um acordo que permite a operação direta entre real e o yuan chinês, excluindo o dólar da equação. 3 alunas ficaram feridas após um ataque com faca na manhã de hoje em um colégio estadual no norte do estado de Goiás. O agressor tem 13 anos de idade e foi apreendido pela Polícia Militar. O ataque aconteceu por volta das 8 horas da manhã na Escola Estadual Dr. Marcos Aurélio, em Santa Teresa de Goiás.
O adolescente passou pela portaria levando uma faca e depois avançou contra outros alunos com o objeto em mãos, mas foi contido por um auxiliar de serviços gerais. Uma professora conseguiu se esconder em uma das salas. As alunas feridas foram levadas para o Hospital Municipal da região e já receberam alta. Em nota, o governo de Goiás informou que o estudante que promoveu o ataque não tem histórico de violência junto à comunidade escolar. O governo goiano tem reforçado o monitoramento para prevenir atentados em escolas nas últimas semanas. A motivação do ataque não foi revelada. O governo federal vai exigir que redes sociais retirem mensagens de ameaça a escolas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que as plataformas devem ser notificadas sobre perfis e conteúdos suspeitos. Dino vai exigir que as plataformas criem canais abertos para atender às autoridades policiais sobre a solicitação de retirada de conteúdos com apologia à violência e ameaças a escolas nas redes sociais. O ministro cobrou ainda monitoramento ativo para que as plataformas sejam notificadas sobre os perfis e conteúdos suspeitos, identificados pela pasta da Justiça em conjunto com as polícias dos estados. Quem descumprir a notificação pode sofrer sanções, como ser alvo de investigação da Polícia Federal e de medidas determinadas pelos ministérios públicos. O ministro se reuniu com representantes de populares redes sociais para debater ações de prevenção à violência nas escolas e evitar ataques, como o ocorrido em uma creche em Blumenau, Santa Catarina, na semana passada, quando 4 crianças foram assassinadas. O Ministério de Segurança já identificou mais de 500 perfis com divulgação de conteúdo violento contra escolas, somente no Twitter. E falando agora sobre economia, a inflação oficial do Brasil subiu 0,71% em março, puxada pela alta da gasolina no mês. No acumulado de 12 meses, a inflação vem desacelerando desde julho do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. A inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA, veio abaixo do esperado pelo mercado. O índice subiu 0,71% em março, desacelerando em relação a fevereiro, quando houve alta de 0,84%. A inflação nos últimos 12 meses cedeu em março e caiu para 4,65%, o menor nível desde janeiro de 2021. A inflação de março foi impulsionada pela alta dos combustíveis, devido ao retorno da cobrança de impostos federais sobre a gasolina e o diesel, que haviam sido suspensos pelo governo anterior em pleno período eleitoral. Sinais de que a inflação oficial do país está desacelerando animou os investidores e aumentou a expectativa de uma redução dos juros mais cedo. Atualmente, a taxa Selic está em 13,75% ao ano. O principal índice de ações da B3, a Bolsa de Valores brasileira, teve forte alta nesta terça-feira. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta terça-feira em forte queda, após investidores repercutirem o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que veio abaixo do esperado pelo mercado, e se animaram com a perspectiva de que uma queda de juros possa estar mais próxima. A moeda norte-americana caiu 1,17%, cotada a R$ 5,06 na venda. Na mínima do dia, chegou a R$ 4,98. E olha só, projeções divulgadas hoje pelo Fundo Monetário Internacional mostraram que a economia brasileira deverá crescer 0,9% este ano, abaixo da média mundial e da média dos países da América Latina e Caribe. A projeção é menor que a do relatório anterior do Fundo Monetário Internacional de janeiro, quando se esperava crescimento de 1,2% no PIB do Brasil, mas é semelhante ao que prevê o mercado brasileiro. O desempenho do Brasil, estimado pelo FMI, fica bem aquém daquele calculado para a América Latina e Caribe, região que, segundo o relatório, deve crescer 1,6% em 2023 e 2,2% em 2024. E fica ainda mais longe das estimativas de crescimento para mercados emergentes e economias em desenvolvimento, do qual o Brasil faz parte,
respectivamente de 3,9% e 4,2% para este ano e o próximo. Já a China tem projeção de avanço de 5,2% neste ano, o que tudo indica a economia russa resistirá em 2023, apesar da guerra e das sanções. As previsões em relação a Moscou melhoraram nos últimos relatórios e a instituição prevê um crescimento de 0,7% este ano. Entre as economias avançadas, a projeção é de crescimento de 1,3% neste ano e os Estados Unidos deverão avançar 1,6%. As projeções para este ano, tanto para o Brasil quanto para as médias regional e mundial, são de crescimento menor do que o registrado no ano passado e também foram revisadas para baixo desde janeiro. Na semana passada, o presidente Lula afirmou que não concorda com avaliações de que o PIB do Brasil irá crescer menos de 1%. E disse que a economia do país avançará mais do que o estimado por aqueles que classificou como pessimistas. E veja a seguir, após exercício da China cercar Taiwan, Estados Unidos e Filipinas fazem maior manobra militar em 30 anos na região. E ainda a Semana de Leitura em São Paulo promete atividades de incentivo para crianças e adolescentes. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana. Começou a campanha de vacinação contra a gripe no estado do Rio. Neste ano acontece em etapa única, até o dia 31 de maio para os grupos prioritários, que são idosos, crianças de 6 meses a 5 anos, trabalhadores da saúde e da educação, gestantes, entre outros. A meta é alcançar 90% do público-alvo, ou seja, vacinar 2 milhões de pessoas. Segundo Rodrigo Prado, secretário municipal do Rio de Janeiro, apenas na capital fluminense são 237 postos de vacinação funcionando de segunda a sexta-feira em horário comercial e aos sábados de manhã. Estudos estimam que a vacinação reduza de 32% a 45% o número de internações por pneumonia. Apenas em 2023, aqui no Rio, foram registradas 230 mil notificações de síndrome gripal, um número que chamou a atenção da Secretaria de Saúde, já que o inverno ainda não começou. E a chuva do feriado fez a praia de Copacabana ficar repleta de água suja em vários pontos. Na manhã de ontem, ainda era possível ver uma pequena lagoa formada por detritos na altura do posto 4, na Rua Santa Clara. Moradores e comerciantes da região reclamam do problema recorrente de escoamento do esgoto para o mar de Copacabana. Segundo eles, o mau cheiro frequente acaba afastando banhistas e turistas que vão até a praia. Para especialistas, a água suja espalhada nas areias é um indicativo de falta de saneamento básico nas comunidades do entorno. O esgoto acaba extravasando das redes de água pluvial e chegando à praia, onde é lançado sem tratamento no mar. O alto número de ligações clandestinas de imóveis na Zona Sul também influencia a chegada da sujeira até a orla. Bem, eu fico por aqui e amanhã eu retorno com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite para você e até amanhã. E olha só que alarmante, o número de testes positivos de dengue triplicou no Brasil do começo do ano até março na rede de laboratórios da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. Na primeira semana do ano, foram realizados 4.564 exames. Desses, 1.210 foram positivos. Quase 3 meses depois, o índice aumentou 34%, com 3.885 testes positivos de 11.514 exames realizados. O Ministério da Saúde já registrou quase 643 mil casos de pessoas sintomáticas entre janeiro e o começo de abril desse ano.
Para confirmar a doença, existe o exame que pesquisa o antígeno do vírus entre o 1º e 5º dia dos sintomas e os testes sorológicos que fazem a busca pelos anticorpos. A temporada de chuvas é um fator agravante, já que o mosquito transmissor se reproduz em águas limpas. Os sintomas da dengue incluem febre alta, erupções cutâneas e dores musculares e articulares. Em casos graves, há hemorragia intensa e choque hemorrágico. E nos destaques internacionais, os Estados Unidos e as Filipinas lançaram os maiores exercícios militares conjuntos da história entre os dois países hoje. Os aliados buscam mostrar força diante da crescente influência da China na região. Quase 18 mil oficiais participam da mobilização que vai durar 2 semanas. Pela primeira vez, exercícios de fogo real estarão incluídos nas atividades do disputado Mar do Sul da China, reivindicado quase inteiramente por Pequim. O começo das manobras ocorre um dia após a China encerrar os 3 dias de exercícios militares em torno de Taiwan, em protesto contra uma visita aos Estados Unidos da presidente taiwanesa Tsai Ing-wen. Pequim considera a ilha parte de seu território e já anunciou inúmeras vezes o desejo de reanexar a região. É a primeira vez que os exercícios são organizados sob a presidência de Ferdinand Marcos, que pretende estreitar os laços com Washington após se distanciar do antecessor Rodrigo Duterte. Nos últimos meses, ambos os aliados concordaram em retomar as patrulhas marítimas conjuntas no mar da China Meridional e fecharam um acordo para expandir a presença militar dos Estados Unidos no arquipélago. As tropas americanas poderão usar outras 4 bases militares filipinas, incluindo uma naval perto de Taiwan. Cuba voltará a permitir depósitos em dinheiro de dólares americanos em seu sistema bancário, suspensos em 2021 devido às dificuldades causadas pelo embargo para levar as moedas americanas ao exterior. O anúncio ocorre no momento em que o país passa pela pior crise econômica em 3 décadas, com o agravamento da escassez de alimentos, remédios e combustíveis nas últimas semanas. E olha só essa história. Kuwait lançou hoje uma apresentadora virtual de televisão criada com inteligência artificial. Com um visual sóbrio e falando em árabe clássico, Feda apareceu em um vídeo de 13 segundos postado no sábado pelo Twitter do veículo, que informou que a novidade ainda se encontra em fase experimental. De acordo com o editor-chefe Abdullah Boftain, o Kuwait News está testando o potencial da inteligência artificial com o objetivo de propor conteúdo novo e inovador. A ideia é que no futuro a âncora virtual adote o sotaque kuwaitiano e apresente de fato um noticiário. O Kuwait é um dos países com menor liberdade de imprensa. O pequeno estado do Golfo Pérsico ocupa a colocação de número 158 em um ranking de 180 países elaborado pela organização Repórteres Sem Fronteira em 2022. Já pensou se essa moda pega? E de volta ao Brasil, começou ontem a 12ª Semana de Leitura em São Paulo. O projeto promove atividades para incentivo para crianças e adolescentes. Acompanhe. Em uma sociedade cada vez mais violenta, uma possível solução para um futuro melhor e mais pacífico é apostar na formação dos novos cidadãos, as crianças e adolescentes. E com esse objetivo está sendo realizada a 12ª edição da Semana Municipal de Incentivo e Orientação ao Estudo e à Leitura, evento gratuito que faz parte do calendário oficial da cidade de São Paulo. A iniciativa é uma parceria das Secretarias Municipais de Educação, de Cultura e da Pessoa com Deficiência, além de contar com o apoio de importantes entidades, como o Sesc São Paulo, a Câmara Brasileira do Livro, o Museu da Língua Portuguesa e sindicatos de profissionais da educação. Quem criou o projeto foi o vereador Eliseu Gabriel. Para que haja esse envolvimento com o estudo, com a leitura, a sociedade precisa assumir como isso um valor, né? Isso, os pais, as famílias têm que estar presentes na educação dos filhos, junto com a escola, para que realmente seja uma causa da sociedade, né? Seja um valor importante o conhecimento. As diferenças fazem parte da humanidade, isso é uma beleza, isso tem que ser usado para a gente crescer mais, né? A busca do conhecimento é um grande processo civilizatório, né, que a gente vai se tornando humano cada vez mais em função do conhecimento, em função do estudo, em função da leitura. Esse esforço
precisa ser usado para o bem. Nesta edição da Semana de Leitura, o tema é igualdade e respeito às diferenças. E as atividades acontecem de maneira presencial em diversos pontos da cidade e de forma online, até o dia 14 de abril. São esperados mais de 1.000 alunos da rede pública municipal, professores e bibliotecários. A maioria desses alunos nunca tinha ido a um teatro e esse primeiro contato aconteceu em um palco muito especial, no Teatro Municipal de São Paulo, local da abertura do evento. Eu já cheguei a passar em frente dele, tal tudo. Ele é muito lindo, cada decoração dele, cada detalhe é maravilhoso. Eu amei o teatro. Eu achei emocionante, muito legal, bonito, lindo demais. E a garotada está com a leitura em dia? As respostas podem nos surpreender. Eu gosto de ler muita poesia, uns 2, 3 livros de poesia. Poesia, ela é mais legal do que gibi, qualquer coisa. Eu gosto de ler muito. Uma parte fundamental nesse processo é o professor. A educadora Luciene Sioff aposta no poder transformador da leitura. É uma outra forma de competir um pouquinho com o celular, com as mídias sociais, com o videogame, porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil hoje. As pessoas falam assim, mas como é que eu vou fazer o meu filho ler? Consegue, consegue. Você só tem que saber como fazer isso. Vamos começar talvez do gibi e vamos chegar no clássico. Consegue fazer isso também. Indígenas e negros, portadores de diversos tipos de deficiência, entre elas a síndrome de Down. Todos eles foram representados no evento para transformar a cidade em um local mais justo, bonito e solidário. Além de apresentações musicais e teatrais, uma das principais atrações foi o escritor Beto Junqueira, vencedor do Prêmio Jabuti, autor de 30 obras publicadas com 1,5 milhão de cópias vendidas no Brasil e no exterior. Ele apresentou para a criançada obras infanto-juvenis e fez um alerta sobre um tema muito importante e atual: o bullying nas escolas. Um momento mágico de eu poder passar para essas crianças o que eu sofria desde quando eu era pequeno e tinha o bullying, apanhava muito na escola, crescia muito inseguro. E depois, com as redações, os textos que o professor dizia que eu seria escritor, eu comecei a me fortalecer. Mas como um evento como esse pode influenciar a criançada para vencer os preconceitos? Bem, nada melhor do que ouvi-los para saber. Ajudar os moradores de rua, ajudar os cegos também e não ter racismo. Ajuda, eu não sei muito de educação com as pessoas que é cadeirante, cega ou surda, para eu ajudar quem é cega ou cadeirante surda também, para eu ter mais respeito com as pessoas que é diferente a mim e ser como falar com você, como falar com todo mundo igual. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia, ótima noite para você. Até mais.